Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler de 15 a 23. Mesmo assentados, irmãos, mas com toda reverência. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas, o Senhor é o Senhor da igreja, e o Senhor é o Senhor da história. O Senhor é o Senhor de todo o universo. E o teu poder, ó Pai, excede ao nosso entendimento, mas é um poder real, é um poder presente, é um poder que se manifesta na vida do seu povo, ó Pai, na vida de todo aquele que crê em Ti, Senhor. Obrigado por tudo isso, ó Pai. Nessa hora nós suplicamos, ó Deus, que o teu poder se manifeste em nossos corações, revelando-nos a tua palavra, nos mostrando o caminho que devemos seguir, tirando as dúvidas do nosso coração, aclarando as nossas almas, iluminando as nossas mentes, ó Pai, para que sirvamos o Senhor cada vez mais e melhor. Fala conosco, ó Deus, toca em nossos corações, nós rogamos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler juntos o versículo 21, irmãos. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Eu não sei quantos dos irmãos estavam aqui dia 27 de janeiro, porque no dia 27 de janeiro, na mensagem, nós enfatizamos o maravilhoso poder de Deus, conforme está escrito no versículo 20, que trata da obra que o Senhor realizou na vida do Messias, na sua encarnação, seu nascimento, sua vida, obra, sacrifício, ressurreição, ascensão e glorificação. E hoje, dando continuidade nesse texto de Efésios, que fala tanto aos nossos corações, nós veremos que ele venceu todos os seus inimigos. E que Jesus é vencedor de uma vez por todas e para todo sempre. E que o seu nome está acima de todo nome. E que esse poder foi dado à igreja dele, que somos nós, da qual fazemos parte. Para isso, amados, nós vamos nessa noite tentar entrar na nossa mente, tentar imaginar aquilo que a Bíblia nos relata através dos olhos espirituais, através dos olhos da fé, quando a palavra de Deus nos revela acerca dos anjos e dos demônios. É o que nos diz o versículo 21. Algo importante para a gente pensar sobre os anjos, irmãos, é que eles não existem desde sempre. Os anjos foram criados por Deus. E existe uma passagem na Bíblia que fala acerca disso, acerca do exército dos céus. Está lá em Neemias capítulo 9, versículo 6. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe.
os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e o exército dos céus te adora. Neemias 9:6. E também lá no Salmo 148, versículos 2 e 5, vai também nos falar acerca disso. Os demônios também existem. O que são os demônios? Demônios são anjos maus que anteriormente foram anjos bons, mas que pecaram e perderam o seu privilégio de servir a Deus. Iguais aos anjos, eles também foram criados. Eles não são eternos, eles foram criados, são criação de Deus. Porém, irmãos, a palavra nos diz que eles têm juízo, eles têm inteligência, mas não têm corpos físicos. Nós podemos definir demônios como sendo anjos que pecaram contra Deus e se tornaram maus perante Deus, e que agora operam continuamente o mal no mundo. Então, irmãos, o poder de Deus, conforme nos diz Efésios capítulo 1, manifesto na vida de Jesus, agora nos mostra a palavra de Deus que esse mesmo poder trouxe vitória sobre os principados e potestades, em todos os tempos e de todos os modos, e que essa vitória foi dada a nós, foi dada à igreja do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso para nós, irmãos, porque nós sabemos que servimos a um Deus vencedor. Servimos a Jesus que venceu todos os seus inimigos. E que por isso o inimigo não tem poder nas nossas vidas. Isso é maravilhoso para nós, irmãos, sabermos que o que o inimigo puder fazer na nossa vida, em termos de tentação, em termos de ataques, será debaixo da permissão e da supervisão de Deus. Porque Deus pode permitir que isso aconteça para a nossa edificação e para a glorificação do nome dele. Mas o diabo já está derrotado em nome de Jesus. Acima de todo principado e potestade, é o que diz aqui Efésios 1:21, parte A, mas ainda prossegue. E poder e domínio. Principado, potestade e poder e domínio. É interessante a gente saber, irmãos, que lá nos originais bíblicos, essa expressão principado, potestade, poder e domínio refere-se a diferentes ordens de anjos, diferentes tipos de anjos. Mas principalmente, amados, quando a Bíblia fala principados e potestades, ela está se referindo aos anjos decaídos. Então isso pode significar também, segundo alguns estudiosos, algum tipo de hierarquia no mundo espiritual. Assim como nos exércitos há sargento, tenente, coronel e general, haveria aqui talvez uma comparação mostrando também uma hierarquia no mundo das trevas. Por que tanto talvez e por que alguns dizem? Porque não há um dado bíblico final nesse sentido, para dizer é uma hierarquia. Pode ser. Mas, segundo alguns estudiosos, o pensamento rabínico da época em que essa carta foi escrita é que havia diferentes tipos de anjos. Mas quando nós falamos então principados e potestades e poder e domínio, nós estamos nos referindo ao reino das trevas. A Bíblia está se referindo a Satanás, aos demônios de um modo geral. Mas, meus irmãos, um grande erro que alguns cometem quando estudam esse tema e quando olham para esse assunto é pensar numa queda de braço. Sabe aquele negócio da queda de braço? Vamos ver quem é mais forte, né? Isso não é uma queda de braço. Jesus não está brigando com o diabo para ver quem é mais forte. O que a Bíblia está nos mostrando é completamente oposto. Que Jesus é vencedor, sempre foi e sempre será soberano e poderoso, e o seu nome é acima de todo nome e acima de todo principado e potestade. O diabo nem chega perto de Jesus, irmãos, em termos de poder. O diabo tem poder, é verdade. Basta nós olharmos para esse mundo de trevas e nós observamos como Satanás está agindo e destruindo vidas, milhares e milhões de vidas nesse planeta. E o próprio Senhor Jesus nos alerta que o diabo é o príncipe desse mundo.
Mas um dia ele será julgado. E um dia ele será condenado a permanecer no inferno, no lago de fogo, para sempre. Nunca mais sairá de lá. Esse dia glorioso, amados, é o chamado dia do juízo final, onde o Senhor vai julgar toda a terra, e Satanás também será julgado, e os demônios também serão julgados e condenados para sempre. Então, irmãos, quando você pensar no diabo, em Satanás, etc., não fique com medo. Tem gente que tem medo, sabia? Tem gente que não gosta que fala no assunto porque tem um certo receio, como se isso trouxesse um tipo de azar. Olha, não fala muito dele não, que ele aparece para você. Olha, não toca muito nesse assunto não, que isso não é bom. Vamos falar de amor. Vamos falar de alegria. Para que falar do diabo? Então, irmãos, nós temos que falar do diabo porque a Bíblia fala do diabo. E nós temos que falar aquilo que Deus fala. A Bíblia nos fala do diabo, irmãos, para nos alertar, para nos prevenir, para nos mostrar quem ele de fato é. Porque se nós não conhecermos o que a Bíblia fala acerca dele, nós vamos pensar nele conforme o mundo pensa. Como se ele fosse muito forte, né? Muito poderoso. De fato, ele tem poder, mas o poder dele, amados, está debaixo do poder de Jesus. Porque Jesus venceu e destruiu todo principado e potestade. Então, irmão, se apegue em Jesus, se agarre em Jesus, se achegue a Jesus e não tenha medo do diabo. Pode estudar, pode ler a Bíblia tranquilamente, porque a Bíblia nos fala acerca desse assunto para nos dar segurança, para nos dar paz. Jesus é rei eternamente. É preciso que nós entendamos isso. Ele é rei, é Senhor, mesmo antes dele ter nascido. E a Bíblia nos apresenta Jesus vindo para esse mundo como rei, como Senhor, como vencedor. A prova disso está nos evangelhos. Quando ele sai a pregar o evangelho, quando ele sai a buscar os perdidos, olha o que acontece. Em Mateus 8, 29 a 32, os demônios gritam: "Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" Veja que eles sabem que eles serão condenados. A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: "Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos." Ele lhes disse: "Vão." Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Note nesse texto, irmãos, e quando o Senhor Jesus vai libertar aquele homem endemoniado, os demônios reconhecem quem Jesus é, o Filho de Deus. Os demônios reconhecem que seriam julgados e condenados. Vieste aqui para atormentar-nos. Os demônios reconhecem que esse dia vai chegar antes do tempo. E os demônios pedem a Jesus que os deixassem entrar naqueles porcos. E quando a gente lê esse texto de Mateus, não sei você, mas eu fico assim, já fiquei me perguntando, né? Não fico mais. Por que essa história dos porcos? Você já parou para se perguntar por que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos? Irmãos, certamente Deus estava mostrando que uma alma para Deus vale mais do que muitos porcos. Aqueles porcos eram a fonte de renda dos gadarenos, de todo aquele povo que morava ali. E por causa dessa libertação, as pessoas pediram a Jesus para se retirar dali. Eles davam mais valor nos porcos do que naquela alma liberta. Isso tem um grande ensinamento para nós. O que vale mais para nós? Uma alma liberta ou uma manada de porcos? E ainda que a gente não ligue muito para o assunto, né? Se for ver o preço da arroba da carne de porco, uma manada, se pôr na ponta do lápis, tinha um bom capital investido ali naqueles porcos. Mas muitas vezes nós damos mais valor para bens materiais do que para a libertação de uma alma que está atribulada. Jesus não. Ele desvia todo o seu caminho. Vai até Gadara, ou Gerasa, porque eram de dois lugares próximos. Então, alguns textos falam gadareno, outros textos falam gerazeno. Ele vai até aquele local para libertar uma alma. E ele faz desse homem um missionário. Esse homem, após a sua libertação,
pede para Jesus que pudesse segui-lo. E Jesus fala, não, vai falar para os seus parentes, para o seu povo, acerca da salvação. É assim que Jesus faz. Ele liberta e ele envia o seu povo a pregar a salvação. Mas um outro texto que nos chama a atenção sobre o poder de Jesus, amados, acima dos principados, antes mesmo dele ressuscitar e subir aos céus, é Marcos 1, 23 a 27. Marcos 1, 23 a 27. Quando Jesus estava na sinagoga, diz a Bíblia, justamente naquela hora na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Repreendeu-o Jesus. Cale-se e saia dele. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, o que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Os evangelhos mostram de uma maneira muito clara o poder e a autoridade do Senhor Jesus sobre os principados e potestades. Ele já veio como vencedor. E nesse contexto, o homem estava dentro da sinagoga, que seria a igreja daqueles dias, naquele contexto. Mas veja que, mais uma vez, os espíritos malignos reconhecem quem Jesus é, reconhecem do seu poder e da sua autoridade, e Jesus os repreende e os expulsa. Um outro texto ainda, queria que você acompanhasse, se possível, é Lucas 4, de 33 a 35, que é um texto paralelo ao texto de Marcos, que nós lemos. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força, ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse, cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Vários outros textos, você sabe, mostram, relatam para nós o poder e a soberania de Jesus sobre os demônios no seu ministério aqui na terra. E durante todo o seu ministério, irmãos, ele confronta e expulsa os demônios, libertando vidas, libertando cativos do diabo. Eu queria que você fixasse bem no seu coração o seguinte, Jesus não mudou. Ele continua salvando, ele continua libertando, ele continua tirando as obras malignas da vida das pessoas. Porém, ele não vai aparecer aqui e fazer isso. Essa ordem foi dada a nós, quando ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Somos nós agora, os emissários dessa verdade. Somos nós agora os responsáveis por essa obra, de continuar pregando a salvação a todo aquele que o Senhor nos permitir falar do evangelho. Talvez você mesmo, aqui nessa noite, sinta-se talvez preso, oprimido em alguma área da sua vida. E sabia que crente também precisa de libertação? Crente também precisa de libertação. Muitas vezes estamos oprimidos, atribulados, muitas vezes o diabo pode nos atacar, não como esses casos que nós vimos na Bíblia de endemoniamento. Mas quantas vezes a confusão vem na nossa mente? Quantas vezes a pessoa fica confusa e não sabe mais se deve ir à igreja ou não, ou se deve obedecer a palavra ou não? Isso é obra do inimigo também. Não só, mas também. A nossa própria natureza nos ilude, nos engana, mas Satanás parece que ele se aproveita disso para tentar nos destruir. Como de fato a Bíblia nos orienta para tomarmos cuidado, que ele está em nosso derredor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Mas ele não pode te tragar se você é de Jesus. Se você é um filho de Deus, o sangue de Jesus te guardará de todo o mal. Por isso que nós temos que nos apegar em Jesus. Mas, meus irmãos, voltando aqui acerca da soberania de Jesus sobre os principados e potestades, uma outra parte que nos chama a atenção é quando Jesus foi traído. Jesus comandou o momento da sua traição. Isso tem a ver com Efésios 1, 21, e nos fala que ele tem poder e autoridade sobre todo principado e potestade. Mas, pastor, como Jesus comandou?
aquele momento. Eu achei que ele tinha sido surpreendido. Ele estava lá no jardim, as pessoas vieram, prenderam ele. Pois é, não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, Jesus estava no comando todo o tempo. Abre sua Bíblia, por exemplo, em João 13, de 21 a 28, quando a Bíblia nos fala acerca do momento da sua traição, e o diabo estava lá. No momento em que Jesus foi traído, Satanás estava lá. E ali a Bíblia nos mostra a vitória e a autoridade e a soberania de Jesus sobre o inimigo também, naquele momento crucial do seu ministério, da sua vinda. João 13, 21 a 28. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Preste bem atenção agora. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Disse-lhe Jesus: o que você está para fazer, faça depressa. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Perceba que naquele momento crucial da sua traição, irmãos, não era apenas Judas Iscariotes que ia trair Jesus. Havia um plano das trevas para que Jesus fosse morto. No entanto, Jesus é quem dá a ordem para Satanás. É Jesus quem fala para o diabo: o que você vai fazer, faz logo. Foi para esse fim que ele havia vindo. Foi com esse objetivo, de morrer por nós na cruz. E para que isso acontecesse, ele tinha que ser preso. Tinha que ser traído, como Deus havia avisado por seus profetas. Isso faz do diabo, irmão, sabe o quê? Um bobo. Foi Martinho Lutero quem disse: o diabo é o bobo de Deus. Sabe bobo? O bobo da corte? Aquele que, o palhaço. O diabo é o bobo, é o palhaço. Outros tradutores traduzem a frase de Lutero como dizendo: o diabo é o macaco de Deus. E alguns teólogos colocam o seguinte: o diabo é o diabo de Deus. Por quê? Porque o diabo está debaixo do poder de Deus. Se Satanás soubesse que através da cruz ele seria destruído, jamais ele ia querer que Jesus morresse. Mas naquele momento, Deus faz com que Satanás seja usado por ele mesmo. E Judas, possuído pelo diabo, vai lá e traz Jesus. Mas é Jesus quem está no controle. E amados, quando a Bíblia nos fala que Jesus morreu, ali na morte dele, na cruz, na terrível cruz, ele estava destruindo as trevas de uma vez por todas. Não foi o inimigo quem machucou Jesus e destruiu Jesus de algum modo, não. O diabo não podia fazer nada disso. Mas foi Jesus que se entregou. Foi Jesus que se deu. E ali naquela cruz, ensanguentado e sofrendo, talvez o inimigo pensasse que estava tendo uma vitória sobre Jesus. Que estava ali acabando com a vida do Filho de Deus. Mas naquele momento, diz a Bíblia, que Jesus estava pagando o preço do nosso pecado. E ali ele estava destruindo o inimigo. Tirando do inimigo a sua razão e o seu direito da vida do povo de Deus. E a palavra de Deus nos fala bem claro isso em Colossenses 2, de 13 a 15. Diz assim: Deus está falando conosco. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
ali naquela cruz, o escrito de dívida que era contra nós foi afixado. E naquela cruz, a nossa dívida foi paga completamente. Então, irmãos, é importante a gente entender que esses principados e potestades, conforme Colossenses também está nos dizendo, foram desprezados, foram humilhados, foram destruídos na cruz do Calvário por causa do poder de Jesus. E no final de tudo, Jesus vence a morte. Jesus ressuscita. Jesus sai da sepultura de um modo tremendo, mas antes de sair da sepultura, antes de ressuscitar, Jesus foi a um lugar terrível. Jesus foi ao inferno. Que? Jesus foi ao inferno? É isso mesmo, irmão. Não se escandalize. 1 de Pedro 3, 18 a 22. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Veja, no momento em que Jesus estava morto na carne, ou seja, naqueles 3 dias. Mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados, e novamente, anjos e potestades e poderes. Irmãos, a soberania de Jesus e o poder de Jesus sobre os principados e potestades manifestou-se também lá no inferno. Ele desceu até o inferno. Nós não vamos mais para o inferno, porque ele nos salvou, ele nos livrou. E Satanás, irmãos, foi destruído por ele. Jesus é soberano sobre todos os espíritos malignos. Ele foi ao inferno e saiu daquela sepultura, ressuscitou, venceu a morte, cheio de glória, cheio de majestade. E a Bíblia afirma então, mais uma vez, que todos os anjos e poderes e principados são sujeitos ao Senhor Jesus, e os anjos dos céus o adoram. Amém, irmãos? O diabo é um derrotado. Tem gente que fica vendo muito filme de terror, que apresenta o diabo como se o diabo fosse poderoso, né? O diabo de Hollywood é bem poderoso, é o Deus deles lá, né? É o Deus deles. Mas o diabo da Bíblia é um derrotado. Está com seus dias contados. Em breve será acorrentado e lançado lá no lago de fogo e nunca mais sairá de lá. E nunca mais atormentará ninguém. Por isso, se você se defrontar com alguma situação de luta espiritual, lembre-se disso. Nosso Jesus, amados, é vencedor. Clame a Ele. Clame pelo poder dele na tua vida. E o diabo não terá poder na tua vida. Em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus não para aí. O texto de Efésios 1:21, a segunda parte, nos fala que o nome de Jesus está acima de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O nome de Jesus é acima de todo nome, para todo sempre. O apóstolo Paulo agora nos vai dizer, amados, que não somente acima de principados e potestades, mas acima de todo nome. E não somente naquela época, como Paulo diz, no presente século, mas para todo sempre, como diz a palavra, no século vindouro. Isso significa, irmãos, que Jesus tem autoridade sobre vivos, sobre mortos, sobre anjos, sobre demônios, sobre seres humanos que estão na terra, sobre seres humanos que já foram para o céu e sobre seres humanos que também estão no inferno. Ele tem poder sobre todo nome. Amados, lembremos que o Senhor Jesus entregou a sua própria vida para isso.
Naquele contexto da sua traição que nós lemos há pouco, governantes o prenderam, pessoas o traíram, ele foi chicoteado, ele foi subjugado, mas na verdade, irmãos, foi Jesus quem se entregou. O nome daqueles homens já estava debaixo do nome de Jesus. Jesus já havia alertado seus discípulos que ninguém ia tirar a vida dele. Lá em João 10, de 17 a 18, Jesus diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Veja que não foram aqueles homens que fizeram algo com Jesus. Foi Jesus que se entregou. Eles fizeram, sim, claro. Mas Jesus que foi e deu a sua própria vida ali para nos salvar. Em João 18, versos 4 a 6, a Bíblia nos fala do momento exato em que Jesus foi preso. Os soldados vêm prender Jesus. Jesus estava lá com os seus discípulos. Mas no momento em que os soldados vêm prender Jesus, eles sequer conseguem ficar de pé na presença dele. João 18, de 4 a 6 diz assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor também estava com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. O nome de Jesus está acima de todo nome. Acima do nome dos judeus que mandaram prendê-lo, acima do nome daqueles soldados que o prenderam, porque Jesus estava dando a sua vida espontaneamente. E quando Jesus estava diante de Pilatos, que era um outro grande nome da sua época, Jesus declara que a autoridade que Pilatos tinha vinha dele. O nome dele é acima do nome de Pilatos. Diz a Bíblia em João 19, de 8 a 11, Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde tu és? Mas Jesus não lhe deu resposta nenhuma. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus não nega o pecado de Pilatos e nem dos traidores. Mas ele olha bem para aquele homem e diz: você não teria nenhuma autoridade se eu não tivesse dado você. E se do alto fosse dada, é ele próprio. O próprio Senhor Jesus. Os opressores de Jesus, irmãos, só puderam prender Jesus porque Jesus deu autoridade para eles fazerem isso. E Jesus deu autoridade para eles fazerem isso porque ele tinha um plano da salvação. O apóstolo Paulo fala do presente século, então isso envolve todo aquele contexto. Mas ele diz também no vindouro. Efésios 1, 21. O nome de Jesus é acima de todo nome também no século vindouro. O que isso significa, irmãos? Significa que o nome de Jesus é e será eternamente sobre todo nome. Em todos os tempos, em todas as eras. O nome de Jesus está acima do nome da presidente Dilma, irmão. Essa mulher não é nada perante o Senhor Jesus. O nome de Jesus está acima do nome de Barack Obama, talvez o homem mais poderoso do mundo. Ele não é nada diante de Jesus. O nome de Jesus está acima do nome de Shimon Peres, o presidente de Israel. O nome de Jesus é acima do nome de Maomé, por exemplo, que os muçulmanos adoram. É acima do nome de Buda, do nome de Chico Xavier, Allan Kardec e qualquer outro nome que passou por esse mundo. E quando Paulo fala, não só no presente século, mas também no vindouro, talvez haja aqui uma referência a um nome que vai se levantar sobre toda a terra e que todas as pessoas vão segui-lo e dizer: paz, paz. Mas a Bíblia alerta que quando todos disserem paz, paz, lhes sobrevirá repentina destruição. Que nome é esse? Nós não sabemos ainda quem é.
mas a Bíblia chama de anticristo, de besta e de falso profeta. Nós não sabemos quem será, não sabemos quando será, mas certamente, amados, naquele dia, o inimigo vai se levantar sobre toda a terra e vai dizer: o meu nome é acima do nome dele. Porque todos que adorarem o nome de Jesus, naqueles dias, perecerão. Se esse dia começasse hoje, se ao chegarmos em casa e ligarmos a TV para comermos aquele soborô do almoço, vendo as últimas notícias, falasse ali no jornal, em uma chamada mundial, que a partir de hoje há um governo só sobre toda a terra, e que a partir de hoje é terminantemente proibido adorar o nome de Jesus. E que o nome daquela pessoa que não sabemos quem é, que a Bíblia chama de anticristo, agora é que deve ser adorado no lugar de Cristo. O que você faria? O que você faria? Você diria: não, o nome de Jesus é acima de todo nome. Então talvez nós fôssemos degolados, decapitados, torturados, presos. Isso está para acontecer, irmãos. Mas não se assuste. Quando isso acontecer, o nome de Jesus continuará sendo acima de todo nome. E quando isso acontecer, já está previsto pelo Senhor, ele destruirá o anticristo, a besta e o falso profeta com um simples sopro da sua boca. Mas, meus irmãos, o nome de Jesus tem que estar também acima do nosso nome. Não adianta a gente achar que o nome dele está acima de tantos outros nomes, se ele não estiver acima do meu nome, do seu nome. Muitas vezes nós colocamos o nosso nome acima do nome de Jesus, tomando nossas decisões não de acordo com a vontade dele, está na palavra, mas de acordo com a nossa vontade. Outros colocam o nome do pai ou da mãe acima do nome de Jesus. O nome do namorado, da namorada, do esposo, da esposa, do filho, da filha. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quem amar pai, mãe ou filho mais do que ele não é digno dele. Então o nome de Jesus tem que estar acima de todo nome para nós também. Não que Jesus não nos ame ou não ame nossos queridos, mas nós temos que amá-lo acima de tudo. O nome dele é precioso, amados. É o nome mais sublime, mais precioso, infinitamente superior a qualquer outro nome que se possa referir em todos os tempos, no presente século, no vindouro e eternamente. Ninguém é maior do que ele. Ninguém tem um nome mais poderoso do que o dele. Ninguém está acima dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, diante desse nome tão grande, tão poderoso, o que são os nossos problemas? Diante desse nome tão eficaz, o que são os nossos dilemas, hein? Quem é o diabo diante desse nome? Nada. Absolutamente nada. Nós precisamos, amados, acreditar no poder do nome de Jesus. Porque do contrário, nós não vamos confiar nas suas infinitas promessas. Se nós não confiarmos no nome de Jesus, nós não vamos agradar o Senhor. Nós não vamos viver de acordo com aquilo que ele planejou para nós. Se nós não confiarmos no nome de Jesus, amados, problemas pequenos parecerão para nós gigantes. Existe uma frase de efeito que diz: não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. O nosso problema, a nossa luta, nossa fraqueza, a nossa enfermidade, a nossa tentação, nossa natureza, os problemas também da nossa casa, seja o que for, não são páreo ao nome de Jesus. Mas isso é muito prático, amados. Confiar nesse nome nos leva a tomar atitudes, a tomar decisões. E nós possamos nessa noite nos render aos pés do Senhor Jesus, entregando a Ele tudo o que somos, tudo o que temos, para o louvor da sua glória. E nessa noite, nós tomemos uma decisão de viver de acordo com esse nome. E se houver alguma coisa na nossa vida que não está de acordo com a vontade de Jesus, que nós saibamos discernir essas áreas, amados, e dizer: o Senhor Jesus,
é Senhor da minha vida nessa área também. O Senhor Jesus é soberano na minha vida, é majestoso na minha vida em todas as áreas. E por isso eu vou entregar essa área para Ele, eu vou entregar essa dificuldade para Ele. Eu vou tomar essa decisão de uma vez por todas, porque Ele é Rei, porque Ele é soberano, porque Ele é Senhor. É a Ele que eu honro, é a Ele que eu sirvo, é a Ele que eu obedeço, é a Ele que eu glorifico, é a Ele que eu amo. Que nós possamos viver de acordo com a majestade do nome de Jesus. Não tenhamos vergonha de falar dele para as pessoas. Que não tenhamos medo de dizer para as pessoas: eu sou crente, eu sou de Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus me salvou. Jesus pode te salvar também. Entrega teu caminho ao Senhor. Que não tenhamos receios, amados, de assumir isso diante de qualquer pessoa. O Senhor Jesus nos alertou acerca desse problema, quando Ele disse que aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele se envergonhará dessa pessoa diante do Pai que está nos céus. Que nós vivamos assim e que acreditemos no poder do nome de Jesus de verdade, orando. Se nós cremos no poder do nome de Jesus, a nossa vida de oração tem que ser dinâmica. A nossa vida de oração tem que ser algo pleno, verdadeiro. Quando a gente avisar que vai ter reunião de oração, no próximo domingo às 7:30 da manhã, por exemplo, você não vai fazer aquela cara assim: ah, não, é muito cedo. Não, você vai falar: eu vou lá, porque o nome de Jesus é poderoso. E eu vou lá para buscar esse poder na minha vida. Eu vou lá para clamar a Deus por aquela pessoa que está precisando. E todo mundo tem alguém que está precisando, né? Porque eu preciso constantemente. Eu preciso o tempo todo, você também. Mas a gente está andando com Jesus e a gente fala assim: não, está tudo bem comigo. Mas e aquele nosso parente, hein? E aquele nosso amigo? E aquele nosso irmão, colega de trabalho, colega de escola, que está indo para o inferno, que a gente está vendo que vai morrer lá no inferno, fica lá eternamente. E a gente não está fazendo nada. Não estamos nem orando por essa pessoa. Isso é pecado, irmãos. E aquela área da nossa vida que está sendo atacada pelo inimigo constantemente, é uma área que o diabo vai lá e ataca a gente, e briga com a gente ali, e a gente sabe que Jesus pode dar vitória, mas, irmãos, sem oração não tem vitória. Então, acreditar no poder do nome de Jesus é ter uma vida de oração dinâmica, ter uma vida de oração plena. É você reunir a sua família, meu irmão, você que é o pai, você que é o sacerdote do lar, e chamar a sua família para fazer uma devocional. Se não der para fazer todo dia, que seja 1 ou 2 vezes por semana pelo menos. Talvez a mãe, na ausência, na correria do pai, faça isso também. Filhos, vamos orar. Vamos buscar a Deus aqui, uma devocional, 5, 10 minutos. Isso é acreditar no poder do nome de Jesus, amados. É derramar o coração diante dele, porque nós sabemos que ele é maior do que principados, potestades, é maior do que enfermidades, é maior do que provações, é maior do que tentações. Ele está acima de tudo e não há nada que não se submeta ao nome de Jesus. Vamos orar. Vamos buscar ao Senhor. A Ele seja toda a glória para sempre. Feche os seus olhos. Queria que você nesse instante pedisse a Deus para revelar a você, dentro do seu coração, a grandiosidade do nome dEle. A Bíblia nos diz, amados, que tudo foi feito por meio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Entregue a Deus nesse instante, não somente as suas lutas e as suas dores e as suas tribulações, mas entregue também a sua vida. Entregue o seu coração a Jesus, dizendo para Ele que você reconhece o poder e a autoridade dEle na sua vida. Não somente você acredita que o nome dEle é acima de todo nome que se possa referir em se tratando de pessoas lá fora, de autoridades, de governantes e do próprio inimigo.
mas que você reconhece que o nome dele está acima do seu nome. E que, portanto, a sua vida precisa ser marcada, selada com o nome dele. Senhor nosso Deus, obrigado porque o teu nome está acima de todo nome. Obrigado porque o teu nome está acima, Senhor, do nome do inimigo, do nome de autoridades, do nome de governantes, do nome de pessoas que têm poder nesse mundo. Mas também o seu nome está acima do nosso próprio nome. O seu nome está acima de todos os nomes. E nós te adoramos, Senhor Jesus, na beleza da tua santidade. Porque o Senhor tem poder, o teu nome é poderoso, infinitamente mais poderoso do que nós possamos imaginar. Porque foi através do teu poder que todas as coisas foram criadas. E o Senhor governa e sustém toda a tua criação. E nós adoramos o Senhor por isso. Te bendizemos, Senhor, e te exaltamos. E nós te pedimos humildemente, Senhor, nessa hora, abençoa-nos, Senhor. Queria convidar a igreja para ficar de pé. Peça para Deus abençoar você, meu irmão, minha irmã, naquelas áreas que você sabe. E se você está tudo bem com você também, peça para Deus abençoar os seus familiares. Quantos amigos e parentes nossos não conhecem a salvação? Peça para Deus abençoá-los. Peça para Jesus fazer uma obra nos seus corações. Jesus liberta. Jesus quebra o jugo das drogas, meu amigo. Jesus liberta da prostituição. Jesus liberta do homossexualismo. Jesus liberta dos vícios. Jesus liberta do pecado, seja qual for. Jesus nos liberta também do nosso próprio eu, da nossa braveza, da nossa falta de controle, do nosso egoísmo, do nosso coração. O nome de Jesus está acima de todo nome. Clame nessa hora, suplique nessa hora. Nós te pedimos, Senhor Jesus, atende o nosso clamor, atende a nossa súplica, pois estamos colocando nossas vidas no teu altar, Senhor. Estamos colocando nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos irmãos. Estamos clamando, Jesus, liberta, sara os enfermos, ó Pai. Restaura os casamentos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se entregou voluntariamente. Não foram aqueles homens que fizeram tudo aquilo contigo, somente eles assim, mas foi o Senhor que se entregou por nós, Senhor Jesus, que deu a sua vida para nos salvar, que morrendo ali na cruz, pagou o preço da nossa dívida. E ressuscitando o Senhor Jesus, o Senhor ratificou tudo aquilo que os profetas haviam declarado por obra do Espírito do Senhor, demonstrando que tu és o Senhor e que o teu nome é eternamente glorificado. E nós clamamos, Senhor Jesus, manifesta o poder do teu nome neste lugar, Senhor. Manifesta o poder do teu nome nos corações endurecidos, ó Pai. Conduze-os a ti, Senhor. Abre, Senhor Deus, a mente. Toca na alma, toca no coração. Fala conosco. Fala com cada um que aqui está nessa noite, Senhor. Manifesta a tua glória em nós, dando-nos vida em teu nome, dando-nos compromisso, dando-nos santidade, dando-nos vida no altar do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o teu nome está presente em nossos corações. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.